Olá, paz e saúde para você e toda a sua família. Eu sou o Pastor Gilmar e esse é o devocional comunitário no livro de Atos dos Apóstolos, uma iniciativa da equipe de missões da Terceira Igreja Presbiteriana Renovada em Belo Horizonte. E você também pode acompanhar o nosso trabalho pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar. Vamos aprender juntos sobre a Palavra de Deus? Atos 1, 6. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhes, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse templo o reino a Israel? E eles disse: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, em uma nuvem e recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles puseram 2 homens vestidos de branco, as quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu o vestes ir. O texto de hoje é do versículo 6 ao versículo 11. Então, Lucas, depois de ter feito uma breve introdução do que se tratava e do que ele queria, nos lembremos que ele está fazendo um discipulado com Teófilo, fazendo a narrativa da história da igreja para que Teófilo compreenda bem os motivos que permitiram que ele estivesse onde ele estava e também, de uma certa forma, orientando ao cumprimento da missão da igreja. Nós vamos compreender que Atos dos Apóstolos está sempre relacionado com a igreja que está em missão, ou, mais propriamente dito, com a igreja missional. E essa igreja missional é aquela que não apenas fala sobre missões, mas ela vive missões no seu dia a dia. A sua vida se orienta para o cumprimento da missão. Ela sabe muito bem qual é a sua missão. Então, depois de ter orientado os discípulos a permanecerem em Jerusalém, para que esperassem o cumprimento da promessa do Pai, Jesus está falando a respeito da descida do Espírito Santo. Os discípulos fazem uma pergunta: Senhor, será esse o tempo que o Senhor irá restaurar o reino? Ora, a expectativa dos discípulos estavam ansiosos, como todos nós estamos ansiosos por muitas coisas das nossas vidas, como a igreja ao longo dos séculos sempre esteve ansiosa para saber realmente em qual momento seria, afinal de contas, que tudo aquilo que Jesus falou iria se completar, iria se complementar. Pois bem, a essa expectativa dos discípulos, Jesus responde da seguinte maneira: não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. É preciso que nós saibamos exatamente onde lançar as nossas expectativas. E mesmo porque Jesus havia falado com eles: fiquem em Jerusalém porque vocês vão receber o Espírito. E era essa a grande preocupação, deveria ser essa a grande preocupação dos discípulos. Mas, muitas vezes, nós superamos aquilo que nos é devido e queremos nos preocupar com coisas que estão além das nossas possibilidades, além das nossas condições de resolver. E isso nem sempre é produtivo, porque nós muitas vezes gastamos a nossa expectativa toda, gastamos a nossa força toda, gastamos o nosso conhecimento em algo que não vai chegar em lugar nenhum, em um problema que não é para que nós possamos resolver. Mas o que é importante saber é que não se trata de uma jornada sem rumo. Deus sabe o que está acontecendo. Aliás, a promessa é dele. E Jesus segue orientando os seus discípulos, mais uma vez frisando aquilo que realmente deve ser a nossa expectativa. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Era essa a expectativa que deveria ser parte do dia a dia dos discípulos. Ser testemunhas, estar cheios do Espírito Santo. Na verdade, é isso que nós, como igreja, no cumprimento da missão, precisamos, com isso que nós precisamos nos preocupar.
em estar cheios do Espírito Santo e em ser testemunhas de Jesus em todos os lugares, próximos e distantes a nós, de alguma maneira, cumprindo a missão. E depois disso, então, no texto diz que Jesus, ele é elevado às alturas, muito diferente daquela imagem triste que os discípulos tiveram, alguns deles tiveram, de Jesus descendo à sepultura, onde eles pensaram que tudo estava perdido, mas agora essa imagem é uma imagem revigorante, uma imagem que Teófilo deveria ter também na sua mente, pelo menos imaginando aquela cena bonita, para que ele pudesse também se empenhar no cumprimento da missão. Ora, Teófilo deveria saber que ele era uma testemunha de Jesus, que ele tinha uma missão a cumprir e que Jesus ele ascendeu aos céus, nas alturas, de forma gloriosa e de uma maneira que traz esperança. Jesus está com o Pai, Jesus conhece as nossas dificuldades e nós podemos ter certeza que Ele intercede ao Pai por nós, e nós podemos iniciar a nossa missão, e nós podemos desenvolver a nossa missão, e nós vamos cumprir a nossa missão tal como Ele também cumpriu a sua missão. Então, depois dessa visão, 2 mensageiros colocaram-se ao lado dos discípulos e disseram a eles: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. É maravilhoso isso. Não fique olhando para cima, não precisa ficar na expectativa. Há uma promessa e essa promessa vai se cumprir. Agora vão cumprir a missão de vocês. Era isso que Teófilo deveria saber e é isso que todos nós precisamos saber. Nós temos convicção de que Jesus, Ele conhece as nossas dores, conhece as nossas limitações, Ele está junto ao Pai e a Bíblia diz que é um advogado que, conhecendo as nossas dificuldades, Ele advoga-nos perante o Pai. E por isso então nós vamos cumprir a missão, preocupados em ser testemunhas, preocupados em estar cheios do Espírito Santo, para que possamos testemunhar o grande amor de Deus. E um forte abraço para você e para toda a sua família. Que o infinito amor de Deus, nosso Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as divinas e profundas consolações do Espírito Santo repousem sobre todos vocês e sobre todas as pessoas que te amam, em nome de Jesus.